Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Rodrigues Maciel e hoje é a nossa sexta aula da minha série de vídeos sobre Geografia Geral. E hoje é a segunda parte da aula da Europa. Eu dividi a aula da Europa em duas partes porque a Europa é um continente pequeno, mas com muita história e cultura. A Rússia é o maior país da Europa, tanto em extensão territorial quanto em população. E o menor país da Europa em extensão territorial é o Vaticano, que fica dentro da capital italiana, Roma, e também é o menos populoso, com cerca de 800 pessoas morando dentro do país. O clima predominante na Europa é o clima temperado. E ao redor do mar Mediterrâneo, o clima que se encontra é o clima Mediterrâneo, que é o principal de Portugal, como vemos, e da Grécia, da Albânia e boa parte da Itália. Há também o clima semiárido, nas estepes perto da Ásia Central, e o frio e o polar no norte, na Rússia, na Noruega, na Suécia e na Finlândia. A vegetação depende muito do clima, porque para uma vegetação crescer, essa vegetação depende de um clima. Por exemplo, a floresta mediterrânea só cresce no Mediterrâneo, a floresta temperada só cresce em clima temperado, as estepes no clima semiárido e a tundra e a taiga no norte. A União Europeia é uma união econômica e política entre vários países da Europa, como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polônia, Itália, Grécia, Bulgária, Romênia, Hungria, Suécia, Finlândia, entre outros. E boa parte dos países da União Europeia usam uma moeda única, o euro, como Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Grécia, Estônia e Letônia, entre outros. As principais línguas da Europa são o português, o espanhol, o francês, o inglês, o alemão, o italiano e o russo. As línguas da Europa, boa parte delas são indo-europeias e divide-se em grupos. Primeiro, as línguas eslavas, que também dividem em orientais, o russo, o belorrusso e o ucraniano, as ocidentais, o polaco, o tcheco e o eslovaco e o sorábio, e as setentrionais, que são o esloveno, o croata, o bósnio, o sérvio e o búlgaro. Há também o grupo românico, que descendem do latim, como o italiano, o francês, o espanhol, o português, o catalão, o galício e o romeno. As germânicas, como o inglês, holandês, alemão, dinamarquês, norueguês, sueco. As celtas, como o irlandês. As bálticas, como o letão e o lituânio. E também há uns que nem estão em grupos, como o albanês e o grego, mas são indo-europeus. Há também uns que não são línguas indo-europeias, como o finlandês, o estoniano e o húngaro, que são línguas fino-úgricas. E há também línguas não indo-europeias e que não estão em nenhum grupo, que são as línguas isoladas, como o basco. As religiões principais da Europa são o catolicismo, em Portugal, Espanha, Irlanda, França, Bélgica, o sul da Alemanha, a Áustria, a Itália, a Hungria, a Polônia. Tem uns que são protestantes por causa da reforma protestante, como nos países do norte, na Inglaterra e no norte da Alemanha. Há também a presença no islamismo da Europa, principalmente nos Balcãs, que são a península que fica aqui. Porque, por boa parte da história, os Balcãs ficaram por conta dos otomanos, que são um povo turco que veio da Ásia Central e que se converteram ao islamismo. Por isso que há muitos grupos islâmicos na Bósnia, no Kosovo e na Albânia.
E há também alguns países que boa parte da população é ateia, como na República Tcheca. A hidrografia da Europa é muito importante porque várias civilizações se estabeleceram perto de rios. O maior rio da Europa é o rio Volga, que também é a maior bacia hidrográfica, que fica na Rússia e que deságua no Mar Cáspio. A maior cidade da Europa é Istambul, que conta com a população de 14 milhões de habitantes. Istambul fica entre a Ásia e a Europa, no Estreito de Bósforo, na Turquia. Por muito tempo, Istambul foi chamada de Constantinopla e foi capital dos impérios bizantino e otomano. As principais cidades europeias ficam na Europa Ocidental, por isso que a densidade demográfica lá é maior. E assim termina minha aula sobre a Europa. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. E até a próxima aula.